Sejam bem-vindos à viagem virtual. Como foram construídas as pirâmides? O Egito Antigo é repleto de mistérios fascinantes que até hoje despertam a curiosidade de estudiosos e entusiastas. Aqui estão alguns dos maiores mistérios do Egito que continuam intrigando arqueólogos e historiadores. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, é composta por mais de 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2 a 15 toneladas. A teoria mais aceita é que usaram rampas, mas ninguém sabe ao certo como eles moveram e encaixaram essas pedras com tamanha precisão. As pirâmides do Egito, especialmente as de Gizé, continuam sendo um dos maiores feitos da engenharia da antiguidade. A mais famosa delas, a Grande Pirâmide de Quéops, foi construída por volta de 2500 a.C. e possui mais de 2 milhões de blocos de pedra, pesando em média de 2 a 15 toneladas cada. Um dos maiores mistérios sempre foi como uma civilização tão antiga conseguiu erguer essas estruturas monumentais com tamanha precisão e sem tecnologia moderna. A teoria mais aceita entre os arqueólogos é que os egípcios utilizaram um sistema de rampas para transportar os blocos de pedra desde as pedreiras até o local de construção. Essas rampas poderiam ser retas, em espiral ou até internas, dentro da própria pirâmide. Roldanas e rolos de madeira também teriam sido utilizados para ajudar no transporte. Acredita-se que milhares de trabalhadores, e não escravizados como antes se pensava, foram organizados em equipes e bem alimentados para realizar a tarefa. Além disso, a orientação das pirâmides em relação ao norte verdadeiro e às constelações revelam um conhecimento avançado de astronomia. Ferramentas simples como prumos, cordas e esquadros eram usadas com extrema precisão. Algumas teorias alternativas, porém, sugerem a ajuda de civilizações mais avançadas ou até extraterrestres, embora essas ideias não sejam reconhecidas pela ciência. Apesar das muitas descobertas arqueológicas, ainda existem lacunas sobre os detalhes do processo construtivo. Esse mistério faz das pirâmides não apenas túmulos reais, mas também monumentos ao engenho humano e ao desconhecido. E aí, você também gosta desses assuntos? Você está assistindo os maiores mistérios do Egito. Deixe seu like se estiver gostando do vídeo. Teorias sobre ajuda extraterrestre. Devido à complexidade das construções e conhecimentos astronômicos avançados, há quem defenda que os egípcios foram ajudados por seres de outros planetas. Essa ideia é popular em teorias alternativas, mas sem base científica. A ideia de que extraterrestres possam ter ajudado na construção das pirâmides do Egito é uma das teorias mais populares e controversas dentro da pseudociência e da ufologia. Segundo essa hipótese, seres de outros planetas teriam visitado a Terra no passado remoto e oferecido tecnologia ou orientação aos antigos egípcios para erguer monumentos como as pirâmides de Gizé, especialmente a Grande Pirâmide de Quéops. O argumento central dessa teoria é que os egípcios da época, com os recursos e ferramentas rudimentares disponíveis, não teriam sido capazes de realizar tal façanha com tamanha precisão e escala. Os defensores dessa ideia apontam para o alinhamento astronômico quase perfeito das pirâmides, a complexidade matemática envolvida em suas proporções e o peso das pedras utilizadas, algumas ultrapassando dezenas de toneladas. Eles questionam como blocos tão enormes puderam ser cortados com precisão, transportados e posicionados com exatidão milimétrica sem o auxílio de máquinas modernas. Além disso, mencionam relatos históricos e desenhos antigos que, segundo eles, poderiam ser interpretações primitivas de naves espaciais ou seres alienígenas. Contudo, arqueólogos e historiadores refutam firmemente essa teoria. Pesquisas mostram que os egípcios possuíam técnicas engenhosas de engenharia, como rampas e alavancas, e uma organização social altamente estruturada, com milhares de trabalhadores especializados. Escavações revelaram ferramentas de cobre, restos de rampas e até comunidades operárias próximas às pirâmides. A teoria da ajuda alienígena, segundo os estudiosos, subestima as capacidades humanas e ignora as evidências arqueológicas concretas. Além disso, essa teoria tem sido criticada por carregar um viés eurocêntrico e racista, ao sugerir que civilizações não europeias, como a egípcia, não poderiam ter desenvolvido por si só tamanha sofisticação. Em vez de valorizar a genialidade humana, recorre-se a explicações fantasiosas. Embora fascinante como narrativa de ficção científica, a hipótese de interferência extraterrestre carece de provas sólidas e não é aceita pela comunidade científica. Em suma, a construção das pirâmides é um testemunho da engenhosidade humana, da organização social e do conhecimento técnico do Egito Antigo.
A ideia de ajuda alienígena permanece no campo da especulação e entretenimento, mas não substitui o rigor da ciência histórica e arqueológica. Ainda assim, o mistério e o fascínio pelas pirâmides continuam a alimentar a imaginação popular. O mistério da Esfinge. A grande esfinge de Gizé tem o corpo de um leão e o rosto humano, supostamente do faraó Khafre, mas ninguém sabe ao certo quem a construiu ou por quê. Há também debate sobre a datação. Alguns teóricos sugerem que ela pode ser bem mais antiga do que se pensa. A Esfinge do Egito é um dos monumentos mais enigmáticos e fascinantes da antiguidade. Localizada na planície de Gizé, próxima às pirâmides, ela representa uma criatura mítica com corpo de leão e cabeça humana, geralmente associada ao faraó Khafre. Esculpida em um único bloco de pedra calcária, acredita-se que tenha sido construída por volta de 2500 a.C., embora haja teorias que defendem uma origem ainda mais antiga. Um dos maiores mistérios que envolve a Esfinge é a real identidade de quem a construiu. Alguns estudiosos afirmam que a cabeça da estátua pode ter sido esculpida posteriormente sobre uma estrutura muito mais antiga. A erosão ao longo do corpo também levanta debate sobre sua datação. Alguns geólogos sugerem que os danos foram causados pela água, o que indicaria uma idade superior à estimada pela arqueologia tradicional. Outro ponto intrigante é a possível existência de câmaras ou túneis secretos sob a Esfinge. Pesquisas com radar de penetração no solo detectaram anomalias, mas as escavações são altamente restritas pelo governo egípcio. Há também mitos sobre documentos ou artefatos perdidos da civilização Atlante escondidos ali. A face da Esfinge, bastante danificada, também gera curiosidade. A ausência do nariz é frequentemente atribuída a vandalismo, mas não há consenso sobre quem teria sido o responsável. A expressão serena e o olhar enigmático da estátua alimentam o fascínio de turistas e estudiosos há séculos. Apesar de muitos avanços na arqueologia, a Esfinge continua a guardar segredos que o tempo ainda não revelou. Ela permanece como um símbolo duradouro da engenhosidade e do mistério da civilização egípcia antiga. E se você ainda não é inscrito no canal, clica lá e se inscreva para assistir mais vídeos legais. A maldição dos faraós. Quando a tumba de Tutancâmon foi descoberta em 1922, vários membros da equipe de escavação morreram em circunstâncias estranhas. Isso deu origem à lenda da maldição do faraó, que muitos acreditam até hoje, mesmo com explicações científicas para as mortes. A maldição dos faraós do Egito é um dos temas mais intrigantes e populares do mundo antigo. Ela se refere à crença de que uma praga cairia sobre qualquer pessoa que perturbasse o repouso eterno dos faraós em suas tumbas. Essa ideia ganhou força no início do século XX, especialmente após a descoberta da tumba de Tutancâmon em 1922 pelo arqueólogo britânico Howard Carter. Por 6 anos, o arqueólogo Carter cavara em vão as areias do deserto do Vale dos Reis no Egito em busca da tumba de Tutancâmon. Seu financiador, Lord Carnarvon, já estava impaciente, mas permitiu a Carter mais uma tentativa. Foi então que, em 4 de novembro de 1922, um menino local chamado Hussey, que trazia água para os trabalhadores, encontrou um degrau de pedra. Logo após a abertura da tumba, vários membros da equipe morreram em circunstâncias misteriosas, incluindo Lord Carnarvon, financiador da expedição, que faleceu poucos meses depois por uma infecção. Essas mortes alimentaram rumores de uma maldição lançada pelos próprios faraós para proteger seus tesouros e segredos. Apesar de muitos cientistas atribuírem essas mortes a causas naturais ou a exposição a fungos e bactérias presentes nas tumbas, o mito da maldição continuou a crescer. Alguns acreditam que textos antigos encontrados nas paredes dos túmulos trazem advertências claras para aqueles que perturbarem os mortos. A maldição dos faraós também se tornou tema recorrente na literatura, no cinema e em documentários, tornando-se parte da cultura popular. Ela reflete o respeito e o medo que os antigos egípcios tinham pelo além e pelos rituais funerários. Mesmo com os avanços da ciência, muitas pessoas ainda sentem um arrepio ao visitar as tumbas egípcias, como se algo invisível continuasse ali, guardando o descanso dos reis. Assim, a maldição dos faraós permanece viva no imaginário coletivo, entre o mito e a realidade. Túmulos que nunca foram encontrados. Alguns faraós importantes, como Cleópatra e Alexandre o Grande, ainda não tiveram seus túmulos descobertos. Especula-se que estejam escondidos em locais secretos ou até submersos. O Egito Antigo, com sua rica história e vasto legado arqueológico, ainda guarda muitos mistérios, entre eles os túmulos que jamais foram encontrados.
Apesar das centenas de escavações realizadas ao longo dos séculos, alguns dos mais importantes faraós e figuras nobres continuam sem local de sepultamento conhecido. Um dos casos mais emblemáticos é o do faraó Ramsés VIII, cujo túmulo nunca foi identificado no Vale dos Reis, ao contrário de outros da mesma dinastia. Outro mistério envolve a rainha Cleópatra e Marco Antônio. Historiadores relatam que ambos foram enterrados juntos após a derrota para os romanos, mas até hoje o local exato de sua tumba permanece desconhecido. Escavações em Taposiris Magna, próximo a Alexandria, reacenderam esperanças, mas sem confirmações conclusivas. Encontrar a tumba de Cleópatra e Marco Antônio teria uma importância arqueológica fenomenal. Desde 2009, pesquisas e escavações vêm sendo realizadas onde foram localizadas moedas com a face de Cleópatra e uma máscara atribuída ao rosto de Marco Antônio. Para os arqueólogos, uma certeza é que os dois foram enterrados juntos. O túmulo de Imhotep, arquiteto da pirâmide de Djoser e figura quase divina no Egito Antigo, também nunca foi encontrado, apesar de sua importância histórica e religiosa. A ausência de seu local de descanso final intriga egiptólogos e aumenta a aura de mistério ao seu redor. A descoberta desses túmulos poderia revelar novos segredos sobre a cultura, a política e os rituais funerários dos egípcios. Enquanto isso, o deserto continua guardando seus segredos, esperando o momento certo para revelá-los aos olhos do mundo. Obrigado por assistir ao nosso vídeo. Deixei mais 2 vídeos interessantes aqui na tela para você se divertir. Não esqueça de se inscrever no canal. Deus abençoe a sua família.